que quando não tem escola dominical fica um pouco vazio, né? E aí a gente está usando essa forma. Foi no outro banho, foi no retiro espiritual, umas horas do dia. No outro banho, no retiro lá. Tem umas horas do dia que a gente estudou a Bíblia. E na nossa vida, tanto vai ser evangélico como não, nós temos muitas coisas, ninguém pode dizer que não. Até eu mesmo como pastor tenho muitas coisas que nós sempre desejamos saber melhor essa coisa. Uma dúvida, bate uma dúvida, e ninguém escapa dela, porque o João Batista, ele batizou Jesus, viu muitas coisas na hora do batismo. E quando ele batizou, e Jesus já tinha ido embora, ele ficou preocupado e chamou 2 discípulos. E disse, vamos lá onde está aquele homem e pergunta a ele se ele é o Cristo. Pergunte a ele, eu estou com uma dúvida, eu não sei bem quem é ele. E aquelas pessoas foram, fizeram uma pergunta, olha, o João Batista está com uma dúvida. Mandou perguntar se você é o Cristo ou se não, espera outro. E ele deu algumas características do ministério dele. Que os coxos andavam, que os cegos viam, os leprosos eram purificados e os surdos viam a palavra. E o evangelho era anunciado aos pobres. Então João Batista fica convicto, fica um pouco mais calmo, sabendo que verdadeiramente aquele homem era o Cristo. Mas isso é muito importante, porque pastor, eu tenho uma dúvida sobre isso e isso martela meu pensamento. Ou alguém falou para mim de uma forma diferente, eu fiquei sem saber o que faça. Alguma coisa eu achei que era pecado e eu gostaria que o senhor me desse uma explicação. É claro que não coloque isso em mim, porque nem um homem da terra, por mais que ele estude, ele não consegue ser sabido. Assim, para tudo no mundo ele saber. Quem sabe é Deus. Eu não sei das coisas. Só que eu vou falar pela Bíblia, eu vou falar pela palavra de Deus, pelo mover do Espírito Santo. Essa sabedoria não está em mim, ela está no Deus que eu sirvo. Vamos orar um pouquinho, onde tem 2 ou 3 reunidos, Deus está no meio. E ali nós conversa com Deus, pede a permissão de Deus, pede a orientação de Deus. Daí começamos. Querido Deus, meu Pai que está nos céus, nós te damos graças, porque o Senhor é bom, porque o Senhor proporciona momentos como esse para nós. Estamos reunidos, estamos num dia de confraternização, estamos na alegria de estar juntos uns dos outros. E agora vamos, para não ficar só de brincadeira, vamos falar um pouco do teu amor, da tua palavra. Então direciona o nosso coração pelo poder do teu Espírito, para que nós possamos falar só aquilo que verdadeiramente é verdade. Abençoa a reunião em nome de Jesus. Vai ter um tempo marcado. Que hora é? 1h10. Pois é, quando for 1h35, vamos passar meia hora só. Ainda é meia hora você faz. Meia hora passa voando. A primeira pergunta, a primeira pessoa. É possível a gente sentir Deus falar assim com nós, por exemplo, se nós se manter só firme, assim se congregando na igreja, sem estar com problema assim de pecado, sem ler a Bíblia e nem orar. Só se manter assim firme mesmo na igreja, é possível Deus falar. É assim, o homem ele pode ser escolhido uma vez por Deus antes dele conhecer essas coisas, porque o Abraão ele nem sabia que existia esse Deus que o convidou, dizendo, Abraão, vem para a terra que eu te mostro. Então naquela época ele ainda não conhecia Deus, ele era um camarada normal. O pai dele era idólatra, ele também era idólatra, porque ajudava o pai dele. E Deus queria fazer uma obra que ele tinha prometido lá no Éden. E o primeiro homem que Deus escolheu para isso era Abraão. Então Deus chama Abraão, pede a ele que saia da cultura que ele leva, da vida dele, que Deus vai mostrar para ele algumas coisas diferentes do mundo espiritual. Então a partir daquele momento, o Abraão é amigo de Deus, tem intimidade com Deus e conversa com Deus. O primeiro chamado, ele não tem nada a ver com religião, nem com Bíblia, nem com nada. O primeiro chamado, alguém está pregando, o cara sente no coração, é o chamado de Abraão.
Depois que ele recebeu o primeiro chamado, Deus vai começar a falar com esse camarada através de sonho, de revelação e da leitura da palavra e de visões. Mas é necessário orar muito para poder sentir Deus falar e estudar bastante a Bíblia. Se mesmo que tenha recebido o primeiro chamado, se não procurar conhecer as opiniões de Deus, tem uma dificuldade muito grande, porque muitas vezes está agindo numa coisa que a Bíblia não está de acordo. Então precisa estar sempre orando, sempre buscando na palavra, porque no coração do homem, toda a vida dele está boa. Todo o coração de todo homem, ele não faz nada de errado. Você pode chegar na porta de um bar e você diz, mas aonde, pastor? Eu vou saber disso na porta de um bar. É o melhor lugar. Você vai ver um homem dizendo para outro, eu estou aqui porque sobrou. Eu trabalho, rapaz, deixei tudo lá em casa, não falta nada, a mulher vem ser besta. Ah, eu vim tomar uma, o que é isso? Eu não sou de ferro, não. Quer dizer, está tudo certo para ele. Quando você vai para Deus, não está certo. Então, a leitura da palavra e a oração é as duas coisas que aperfeiçoam você com Deus depois do primeiro chamado. Sem essas duas coisas, eu acho um pouco impossível. Tem mais alguém?